Clóvis Oliveira era um senhor idoso, com cabelos brancos como a neve e um olhar cansado, mas gentil. Ele era uma figura querida em seu trabalho no necrotério do interior, onde passou a maior parte de sua vida. Todos naquele lugar o conheciam e gostavam dele. Era difícil não gostar de Clóvis, sua gentileza e dedicação eram inigualáveis. Ele nunca se casou, não teve filhos e não tinha muitos amigos fora do trabalho. Clóvis era conhecido por dizer que seu trabalho era sua vida, e ele o amava mais do que qualquer outra coisa. Era como se cuidar dos mortos fosse uma extensão natural de sua própria existência. Ele não conseguia imaginar uma vida diferente. Os anos passaram, mas seu compromisso com o trabalho nunca vacilou. Para ele, cada corpo que cuidava era uma história silenciosa que ele respeitava profundamente. Clóvis Oliveira tinha uma rotina bem definida no necrotério, e seus melhores amigos no emprego eram pessoas que desempenhavam papéis importantes em sua vida. Seu ajudante, um jovem chamado Bruno, era a alma animada do necrotério. Sempre fazia piadas e tentava fazer Clóvis rir, mesmo nos momentos mais difíceis. Clóvis apreciava a presença de Bruno, pois suas brincadeiras traziam um alívio temporário para o ambiente pesado. Seu patrão, o Sr. Mendes, tinha confiança absoluta em Clóvis. Ele sabia que Clóvis sempre fazia seu trabalho com precisão e cuidado, e por isso raramente o incomodava. Era uma relação de respeito mútuo, baseada na confiança de que o trabalho estava sempre bem feito. E então havia Maria, a mulher que fazia o cafezinho. Ela não só preparava um café excelente, mas também era uma companhia reconfortante para Clóvis nos momentos de descanso. Eles compartilhavam conversas sobre a vida e, nos momentos mais difíceis, Maria estava lá para oferecer um ombro amigo. A dinâmica entre Clóvis, Bruno, o Sr. Mendes e Maria formava uma espécie de família improvisada dentro do necrotério. Naquele dia sombrio, com a chuva caindo incessantemente lá fora e o guarda-chuva dobrado molhado em suas mãos trêmulas, Clóvis Oliveira entrou no necrotério. Uma dor de cabeça latejante pulsava em sua têmpora, e ele se queixava silenciosamente para si mesmo, resmungando que não estava se sentindo bem. Ele tinha acordado naquela manhã com uma sensação de desânimo, incapaz de lembrar o que tinha comido ao despertar. As lembranças de seu café da manhã pareciam desaparecer como neblina ao sol, mas Clóvis, sendo o funcionário dedicado que era, decidiu ir trabalhar de qualquer maneira. Adentrando a sala do necrotério, ele pôs de lado suas preocupações pessoais e se concentrou em sua rotina habitual. O som das gotas de chuva batendo nas janelas criava um ambiente ainda mais sombrio, mas Clóvis era conhecido por sua capacidade de encontrar paz no interior das paredes gélidas daquele lugar. Não demorou muito para ele notar que ninguém estava lá. O pessoal do outro turno já havia ido embora, seu ajudante ainda não tinha chegado, nem seu patrão. Ele foi até a área onde costumava encontrar o café preparado por sua amiga Maria, mas viu que ela também não estava lá. Clóvis franziu a testa, preocupado. Aquela não era uma situação comum. Pensou para si mesmo que, com aquela chuva, todos deviam estar atrasados. Talvez seu ajudante estivesse dormindo até agora, pensou isso dando uma risada suave. Ele vestiu seu jaleco, pegou os instrumentos de autópsia e entrou na sala onde repousava um cadáver sobre a mesa. A luz pálida iluminava o cenário macabro enquanto ele preparava as suas ferramentas. Com cuidado, colocou a vistoria e a prendeu em seu peito. No entanto, quando Clóvis estava prestes a começar seu trabalho, ouviu um som inquietante vindo de uma porta ao lado. Um arrepio percorreu sua espinha. Aquela porta sempre ficava aberta, mas agora algo parecia ter mudado. Ele se aproximou dela, tentando girar a maçaneta, mas a porta não cedia. A sensação de desconforto se intensificou quando, ao tentar abrir a porta, Clóvis percebeu que algo estava errado.
Uma sensação de aprisionamento começou a se apoderar dele. Intrigado e inquieto, ele colocou o ouvido na porta e, para seu horror, ouviu um choro baixo ecoando do outro lado. Era um lamento sombrio e melancólico, quase sobrenatural. O choro parecia distante, ao mesmo tempo, perturbadoramente próximo. Clovis bateu na porta do lado de fora, sua voz trêmula ecoando na sala vazia, e perguntou se havia alguém ali. Mas assim que suas palavras deixaram seus lábios, o choro cessou abruptamente, mergulhando a sala em um silêncio sinistro. Era como se algo ou alguém estivesse observando das sombras, esperando, espreitando no interior do necrotério. Clovis esfregou os olhos, convencendo a si mesmo de que sua doença estava fazendo com que ouvisse coisas que não existiam. Ele murmurou consigo mesmo, admitindo que estava doente e que talvez não devesse ter vindo trabalhar naquele dia, assim como os outros. Resignado, ele suspirou profundamente e decidiu que, já que estava lá, deveria cumprir suas responsabilidades. Pegou seu bisturi e voltou para junto do cadáver na mesa. A luz pálida continuava a iluminar a sala, mas a sensação de que algo estava errado persistia. Clovis ouviu o som suave de uma porta rangendo, e seus olhos se arregalaram quando ele viu a porta da câmara fria se abrir lentamente. Seu coração disparou com a ideia de que alguém havia entrado lá. Com passos cautelosos, ele se aproximou da porta. No entanto, quando entrou na câmara fria, a porta se fechou abruptamente atrás dele. O barulho da porta batendo ecoou no pequeno espaço confinado, e Clovis virou-se em pânico, tentando abrir a porta. Seu desespero cresceu quando percebeu que estava trancado lá dentro. Ele começou a bater na porta desesperadamente, gritando por socorro, enquanto o frio intenso da câmara o envolvia. Cada batida era acompanhada por um grito de angústia, mas ninguém parecia ouvir seus apelos. Finalmente, depois de uma série de golpes desesperados, a porta se abriu, e Clovis saiu da câmara fria em um estado de agitação completa. Ele tremia de medo e confusão, ciente de que algo terrível e inexplicável estava acontecendo. Com o coração acelerado, ele se sentou ao lado do corpo em que estava prestes a realizar a autópsia, tentando entender o que estava acontecendo. A cena era aterrorizante e surreal. O corpo na mesa da autópsia virou o pescoço na direção de Clovis, seus olhos vazios encarando-o com uma malevolência sobrenatural. Em um instante de horror indescritível, o peito do cadáver começou a se abrir, um corte se alargando do peito até o estômago, expondo os órgãos internos que caíram desordenadamente sobre a mesa. A visão era tão perturbadora que Clovis perdeu a força nas pernas e caiu da cadeira, o corpo sem vida do cadáver continuando a se desfazer na mesa, fazendo um som grotesco e ensurdecedor. Mesmo depois de anos lidando com a morte, aquele som era insuportável. Desesperado, ele conseguiu reunir forças suficientes para se levantar e fugir daquela sala de pesadelos. Correu pelos corredores do necrotério, com a respiração ofegante e a mente turva, até que finalmente chegou à cantina. Clovis entrou na cantina com um grito de socorro, mas seus colegas de trabalho ainda não haviam chegado. O silêncio opressivo do necrotério era quebrado apenas pelo som de uma xícara que inexplicavelmente caiu no chão. Clovis percebeu que a terrível ocorrência não estava restrita à sala de autópsia. Era como se o próprio lugar estivesse impregnado com uma presença maligna. Em sua corrida para escapar daquele pesadelo, Clovis correu em direção à porta de saída, desesperado por deixar aquele lugar sinistro. No entanto, ao alcançar a porta, sua esperança desabou. A saída estava trancada, e através de uma pequena janelinha de vidro, ele viu uma espessa neblina que obscurecia tudo lá fora, mal deixando visível os pingos de chuva.
Foi nesse momento aterrorizante que ele ouviu uma voz sinistra, sussurrando o seu nome. Um arrepio gelado percorreu sua espinha enquanto ele se virava na direção da voz, seus olhos buscando a fonte do som perturbador. Clovis, em um estado de terror e perplexidade, seguiu a voz sinistra que o chamava, e lentamente abriu a porta de uma sala onde costumavam ocorrer reuniões. O que ele encontrou lá dentro o fez sentir um arrepio na espinha. Sentada à mesa estava uma velha, com um véu sobre a cabeça e olhos completamente brancos, como se a cegueira tivesse tomado conta dela. Ela o encarou com olhos cegos, mas parecia enxergar além das aparências. A voz da velha, carregada de uma aura sombria, chamou novamente por Clovis, declarando: "Ele está aqui." Clovis estava completamente aterrorizado e perplexo. Nada fazia sentido naquele momento. Ele ficou surpreso ao notar as presenças de Bruno, Sr. Mendes e Maria naquela sala, todos eles aparentemente aterrorizados. Lançou Clovis em um estado de confusão ainda maior. Clovis olhou para eles, sua voz trêmula enquanto questionava o que estava acontecendo. "Clovis, é você? Você está assombrando este lugar? Eu ouvi suas batidas na porta quando eu estava chorando ao lado do seu corpo", disse Bruno, com olhos arregalados de medo. "Clovis, eu também tenho sentido sua presença na câmara fria, e perto dos corpos que estão sendo autopsiados", Sr. Mendes perguntou, sua voz repleta de ansiedade. Maria, com uma expressão apreensiva, acrescentou: "Clovis, desde sua morte há 1 ano atrás, tenho a sensação de que você vai direto para a cantina." Nesse momento, a voz da velha, que parecia evocar o espírito de Clovis, soou de forma severa e imponente. Ela se dirigiu a todos com uma autoridade incontestável e disse: "Silêncio absoluto, todos vocês. Ele não tem a mínima noção de que já cruzou o limiar da morte. Clovis, parte em direção à luz, e pare de assombrar esse lugar." A confusão de Clovis aumentou ainda mais. Ele não conseguia entender como ele poderia ser responsável por assombrar o necrotério e se manifestar de maneira tão aterrorizante. Era como se a própria noção de vida e morte tivesse se despedaçado naquele lugar, deixando todos eles presos em um pesadelo sem fim. Clovis compreendeu a verdade e o impacto de sua presença no necrotério, que estava causando sofrimento a seus amigos. Ele finalmente percebeu que havia passado muito tempo assombrando aquele lugar, mesmo que, para ele, parecesse que havia passado apenas um dia. Com pesar no coração e um último olhar para seus amigos, Clovis se despediu silenciosamente. Ele virou as costas e caminhou em direção à luz. À medida que se afastava, sua figura gradualmente se desvanecia até desaparecer completamente, deixando para trás um necrotério que agora estava livre da presença de sua alma errante.